Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Dando continuidade nas nossas aulas aqui sobre blocos econômicos. A aula passada a gente falou um pouquinho sobre as categorias, níveis de integração, né? E conforme a gente for falando dos níveis de integração, zona de livre comércio, união aduaneira, mercado comum e moeda única, a gente foi falando de alguns exemplos, né? Discutimos um pouquinho sobre o NAFTA, discutimos de atualidades, né? Mercosul. E a aula de hoje ela é basicamente sobre a União Europeia. Por que esse maior enfoque em União Europeia? Porque a gente tem bastante atualidades, né, para falar sobre os países que pertencem a esse bloco, tá? E são geralmente os que mais caem no vestibular. Tudo bem? Então a gente vai falar hoje do histórico da União Europeia, como ele iniciou, certo? As principais características e as atualidades sobre o tema, tá certo? Anotem, façam os seus registros no caderno, que sempre ajuda aí na hora de estudar, tudo bem? Então, a gente sempre fala que ele é um bloco econômico que aproxima-se muito de um mega país, né? Atualmente, ainda são 28 países, certo? Já foi assinado o Brexit, né? Tudo indica que o Reino Unido sai até o final do ano, mas na atual conjuntura ainda são 28 países, certo? Então, são 28 países que pertencem aqui a um bloco econômico. Então, a gente costuma dizer como se fosse um mega país e os países aqui fossem os estados, né? Eles têm um parlamento europeu, eles têm o Banco Europeu, então é uma união muito grande desses países, tá? Como que começou, da onde teve a ideia, né? Quais são as justificativas para se unir num bloco econômico? Foi pós Segunda Guerra Mundial, né? Até então, quando a gente pensa, né, antes da Segunda Guerra Mundial, a Europa ela era centro de tudo, né? Ela era centro político, ela era centro econômico, centro cultural. E quando a gente tem o fim da Segunda Guerra Mundial, a gente vê a Europa totalmente destruída, né? Destruída moralmente, porque se não fosse Estados Unidos e União Soviética, né, para interferir na guerra, provavelmente, né, esses países iam colapsar, certo? E também, economicamente falando, a Europa foi palco de duas guerras mundiais, né? Então, mesmo que você saia vitorioso de uma guerra, tem o seu ônus, né? Você tem lá a questão econômica, que você tem uma recessão muito grande, né? Para-se de produzir para voltar, né? Para industrializar, por exemplo, para a guerra, né? Você tem a destruição do seu território, destruição de indústrias, destruição de várias coisas, tá? Então, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, a gente vê a Europa, e aí, né? Agora a gente vive uma Guerra Fria, agora nós vivemos um período que nós não estamos participando, não participamos da geopolítica, não participamos da economia, o tabuleiro geopolítico, né, ficava lá entre Estados Unidos e União Soviética, tá? Então, foi um processo de unificação dos países na tentativa de tentar recuperar esse orgulho europeu que foi perdido aí pós Segunda Guerra Mundial, tá? Professora, conseguiram? Não sei, né? Na atualidade, a União Europeia ela tem um peso muito grande, né? Principalmente economicamente falando, né? Só que comparar militarmente, por exemplo, nenhum país da União Europeia consegue bater a Rússia, por exemplo, né? Que é a maior herdeira da União Soviética, certo? E economicamente falando, também é difícil você bancar aí os Estados Unidos, tá? Muito provavelmente não conseguiram voltar ao que eles eram, mas eles têm sim uma participação importante no cenário geopolítico, tá? Como que começou esse bloco econômico? A primeira coisa que aconteceu foi esses três países, né? Bélgica, Netherlands, aqui no caso a Holanda, né? E Luxemburgo. Eram países que tinham economias próximas, que tinham características muito próximas, eles começaram um processo de zona de livre comércio, ou seja, eles começaram a vender e trocar, né, mercadorias a preços mais baixos, a tarifas mais baixas, ou isenção aí de taxas. Então, aqui foi, né, o embrião, onde começou a nascer a União Europeia, tá? Em 1955, junta-se o grupo dos seis, tá? Que vai ser os mesmos países, né? Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo. Só que agora a gente vai ter França, Alemanha Ocidental, lembrando que a gente está num período de Guerra Fria, e Itália, tá? Eles vão juntar formando a Comunidade Europeia do Carvão e Aço. Então, vai ser uma zona de livre comércio de venda e compra de aço e carvão, tá? Percebam que o Reino Unido ele não contempla aqui o grupo dos seis
E há fofocas aí, né, no mundo da geografia, de que isso foi um dos problemas, né? Quando a gente vê a União, a gente vai perceber durante a aula, né, que várias coisas o Reino Unido não participou, né? O Reino Unido ele sempre foi uma pedrinha no sapato aí da União Europeia, né? E muitos dizem que é porque ele se sentiu um pouco ofendido, né? Como assim eu não fui chamado desde o início para participar da União Europeia, tá? Então aqui a gente vê o bloco aumentando, se tornando então, ó, o grupo dos 6, tá? Em 57 a gente tem o Tratado de Roma com a Comunidade Econômica Europeia. Então esse bloco ele sobe de nível de integração. Ele deixa só de ser uma zona de livre comércio e uma união aduaneira e ele passa a ser um mercado comum, tá? Em 73, finalmente entra o Reino Unido, Dinamarca e República da Irlanda. Em 81 entra a Grécia, que eu acho que é o que eles mais se arrependem na atualidade aqui, né? Porque a gente vai ver que a Grécia ela pena bastante, é penoso para ela estar dentro da União Europeia, certo? E em 86, Portugal e Espanha, certo? E em 92 a gente tem o Tratado de Maastricht. Então esse é o tratado mais importante que vocês têm que colocar no caderno aí de vocês, de canetinha azul, de canetinha marca-texto amarelo, porque é o tratado que tem de fato, né, a formação, a união aí desse bloco, tá? Então, como eu falei para vocês, né, asterisco, hoje são 28 países, mas os 12 países membros, né, os 12 países que deram origem ao bloco econômico são esses aqui. Tanto que a bandeira da União Europeia é exatamente isso, né? São as 12 estrelas aqui, são os 12 países que deram início ao bloco econômico aí da União Europeia. E daí vocês devem se pensar, né? Como de 12 a professora passou para 28 países. Então a gente tem aqui, né, como que foi esse processo, né? Ele foi de forma mais lenta, tá? Quem foi entrando aqui posteriormente. Só que a gente tem que lembrar que na década de 90 a gente tem a queda do socialismo na Europa Oriental, né? Esses países aqui, ó, Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, Eslováquia eram países todos socialistas, né? E com a queda, né, do Muro de Berlim, com o fim da União Soviética em 91, eles começam a ter uma aproximação maior com a União Europeia, tá? Tanto que existe, né, depois que cai a União Soviética, eles formam um grupo, tá? Não é um bloco econômico, só é um grupo político, vamos assim dizer, né? Que é a Comunidade dos Estados Independentes, que pós a União Soviética, esses grupos, né, que é a Rússia e mais as outras repúblicas que fizeram parte, né, da União Soviética, se unem num grupo. Então, é uma ajuda que acontece ali entre esses países, tá? E esses países aqui, a Letônia, a Lituânia, eles não querem fazer parte da SEI, eu quero fazer parte da União Europeia, tá? Então, a gente vê né, uma quebra aí, né, de aproximação com a Rússia, tanto que até hoje, né, a União Europeia e a Rússia, ela tem alguns entraves aí, porque a Rússia não consegue conversar bem com a União Europeia e vice-versa, tá? Mas por conta de existir uma certa dependência da União Europeia, a Rússia, a gente vai chegar lá, eles mantêm aí essa diplomacia, tá? Então, pós anos 90, aumenta muito esse bloco econômico, porque os países do leste oriental, da Europa Oriental, começam a querer participar do bloco, tá? Só que vale ressaltar, né? Não é só entrar no bloco da União Europeia e uhul, já faço parte, já posso ter privilégios. Muito do que tem, né, de privilégio de participar de um bloco econômico acontece praticamente só entre o grupo dos 12, dos grupos iniciais aí, né? Por exemplo, a gente vai ver, né, a livre circulação de pessoas. Não é porque esses caras estão na União Europeia que eles conseguem circular aqui de forma livre, de forma facilitada. Alguns privilégios ficam na mão só dos 12 aqui, tá? A gente vai ver aí durante as aulas. O que você tem que fazer para pertencer à União Europeia? Tem que ser da Europa, a primeira coisa, né? Então, infelizmente, a gente não vai participar, né, galera? Economia de mercado, ou seja, não pode ser um país socialista, né? Economia de mercado, livre iniciativa, livre concorrência, certo? Tem que ser um mercado facilitado, com pouca intervenção do Estado, respeito à democracia e controle da dívida pública, né? Por que a gente tem de novo asteriscos aí, né? Porque, gente, muito dessas regrinhas também tem muita aquela coisa de
um peso, duas medidas, né? Vale para alguns, mas não vale para outros, né? Quando é conveniente, vale. Quando não é conveniente, não vale, né? Inclusive aí em relação ao controle da dívida pública. Grande parte dos países da Europa não tem controle da dívida pública, né? Grécia, Itália, Espanha, tá vendo esses países aí? E hoje eles vivem numa recessão econômica muito grande, certo? Então, assim, se você não tem controle da dívida externa, da dívida pública, você não pode entrar, mas alguns podem, né? Então, é até onde é conveniente, tá? E o respeito à democracia, muitos países não conseguem entrar na União Europeia por questão aí de países de terem governos mais autoritários, de governos, né, por exemplo, a Turquia. A Turquia há muito tempo tenta entrar na União Europeia e não consegue, porque eles são acusados de ser um governo autoritário, de perseguição à mídia, aos jornalistas, tá? E uma das coisas que também faz um entrave da Turquia é o Chipre, que é essa ilha aqui na região do Mediterrâneo, tá? E caso vocês não saibam, há uma divisão desse território, né? O norte do Chipre pertence atualmente à Turquia e o sul do Chipre atualmente pertence à Grécia. Mas esses caras já brigaram muito por esse território, óbvio, né? É uma ilha no Mediterrâneo, então é importantíssimo, tá? Tem todo um histórico, tudo bem? Nem sempre foi assim, nem sempre pertenceu à Grécia e à Turquia. Tem um vídeo muito bom que eu sempre indico, né? Que é o do Nerdologia, tá? Se vocês tiverem a curiosidade, é só colocar lá Nerdologia Chipre, que aparece todo o histórico desse conflito, né? Não vou falar aqui, porque senão vira uma aula de Chipre, tá? Mas quem tiver curiosidade, e isso é um entrave, porque eles falam, como que a gente vai deixar vocês entrarem no nosso bloco se vocês têm conflito territorial com um dos países que pertence à União Europeia? Então, isso é uma coisa que eles acabam vetando aí a entrada da Turquia na União Europeia, tá? Quem não quis entrar? Noruega. Noruega, os países escandinavos, né, são países que têm os melhores IDHs, né, as melhores qualidades de vida. Então, para eles não foi interessante, tá? Eles diziam que a gente já tem uma qualidade de vida, nosso país já consegue se autogerir muito bem, a gente não precisa participar de um bloco econômico, tá? A Suíça, ela também tem um elevado IDH, mas tem algumas coisas que não são muito bem vistas, né? Além deles terem um IDH bom, a União Europeia a vê a Suíça dessa forma um pouco negativa, por conta dos paraísos fiscais, né? Você já deve ter ouvido alguma vez na casa de vocês, quando vocês estavam sentados assistindo o jornal e apareceu lá, né? Que tal político tem conta na Suíça, que tal deputado tem na conta na Suíça. Por que que as pessoas abrem contas na Suíça, né? Porque lá é um paraíso fiscal, né? Não há fiscalização do seu dinheiro. Se a polícia pedir, né, para ter a informação dos seus dados, na grande maioria das vezes eles não oferecem, tá? Aqui no Brasil já não. Por exemplo, no Brasil, se for observado, né, algum caso de corrupção, algum caso de movimentação muito grande de dinheiro, tem a quebra de sigilo fiscal, que a Polícia Federal pode ter acesso a esses dados. Os bancos brasileiros, eles fornecem esses dados para a Polícia Federal e daí, os políticos se ferram. Por isso que eles vão lá e abrem na Suíça, tá? Às vezes eles quebram, né? Por exemplo, o caso do Eduardo Cunha, ele tinha conta na Suíça e a Suíça entregou os seus dados, né? Então, na grande maioria das vezes, eles não espero que esse barulhão de reforma não esteja saindo na aula. Eles divulgaram esses dados, né? Então, não é sempre. Então, tem essas duas questões, né? Eles não querem participar e a União Europeia também não quer chamar, tá? E no caso da Turquia, como eu já comentei com vocês, né? Eles não é que eles não conseguem, não querem aderir, né? Eles não conseguem entrar na União Europeia de jeito nenhum, tá? Como eu já comentei, né? Eles alegam de ser um governo não democrático, tá? E o que acontece também, né? Sempre tem um porquê por debaixo do pano, né, galera? Ainda mais se tratando de Europa. O Parlamento Europeu, ele é conforme o Congresso brasileiro, tá? Que nem a gente tem aqui os estados que têm mais população, né? São os mais populosos, eles têm mais deputados, tá certo? É assim como que funciona. A população, os estados que têm menos população têm menos deputado. E no Parlamento Europeu funciona dessa forma também. Os países mais populosos têm mais parlamentares dentro do parlamento. Aqueles que têm menos, vai ter menos.
E o que que intriga, né, a União Europeia? Porque a Turquia é um país populoso. Então, se ela entrar para a União Europeia, vai ter um número muito grande de turcos no parlamento, tá? E qual é o medo? A religião predominantemente ali da Turquia é o islamismo, né? São os muçulmanos. Então, há um medo muito grande, né, de ai, meu Deus, né? Como assim, né? Muçulmanos fazendo parte, né? Muda-se muito, né? O padrão cultural nosso. Então há esse receio, né? Então o Parlamento Europeu ele cria regra, economia, fala sobre a migração. Então existe um medo aí desses muçulmanos entrar no Parlamento Europeu, tá? E o que que a gente tem percebido, gente? A Turquia sempre foi um país muito próximo do Ocidente, principalmente dos Estados Unidos. Só que como ele não consegue entrar na União Europeia, teve a questão, né? Quando, não sei se vocês acompanharam, na guerra da Síria, né? Tem um povo que chama os curdos, e os Estados Unidos armou essa galera, né? Para brigar ali, para lutar contra o Estado Islâmico, né? E foi positivo, eles conseguiram, né? Expulsar o Estado Islâmico da Síria, da região ali do Oriente Médio, tá? Só que os curdos são rivais dos turcos. Então, os Estados Unidos armou o povo inimigo dos turcos. Então, por uma série de coisas que têm acontecido ali na região do Oriente Médio, tá? Por essa dificuldade de conseguir entrar na União Europeia, a gente tem visto na atualidade a Turquia uma aproximação muito maior da China e da Rússia, tá? Sobre o zona do euro. O euro, que é a moeda atual deles, ela foi inaugurada, né? Começou a se utilizar em 2001. E quando se trata de União Europeia, você sempre tem que ter essa noção, né? Que não necessariamente os países que fazem parte utilizam a moeda, né? Então, como eu comentei no início da aula, são 28 países ainda, né? Só que só 18 tem ali, fazem parte da zona do euro. Alguns países que não quiseram participar, Reino Unido, a gente já sabe disso, né? Que eles têm a libra esterlina, que é uma moeda mais valorizada, a Dinamarca e a Suécia, tá? Como eu já falei na outra aula, né? Nem sempre é interessante você ter uma moeda que você vai ficar dependente de um outro banco, tá? A gente já falou isso na outra aula. No caso do Brasil, nós temos a soberania cambial de conseguir mudar a nossa moeda, de hora valorizar, de hora desvalorizar, tá? Quando você faz parte de um bloco econômico, de uma moeda única, você tem a dependência em relação ao Banco Central, né? O Banco Central Europeu. Então, a Grécia, por exemplo, ela não pode chegar lá e, quero desvalorizar o euro para os meus produtos ficarem mais baratos. Eles não podem. Portugal, Espanha não podem fazer isso, tá? E o que que ferra esses países muitas vezes? Que eles são países menos industrializados, menos tecnologias e são países que vendem setor primário a preço de euro, tá? Então, de novo, são países que produzem a mesma coisa que a gente no Brasil, por exemplo, só que eles vendem a euro e a gente vende em real, tá? E daí quando você tá, né, no mundo, no mercado aí internacional, você olha lá, o Brasil vende aquilo a preço de real, aquilo ali tá a preço de euro, as pessoas acabam comprando do Brasil, que é mais barato, tá? Então, muitas vezes eles não quererem pertencer é exatamente isso, essa soberania, né? Não depender de outro banco, tá? Aí alguns países, né, os que fazem parte e os que não fazem. E existe também a questão, né, de que tem países que não participam da União Europeia e tem o euro, que é o caso de Kosovo, que é o caso de Montenegro, Kosovo, né, não Kosovo, eu sempre falo errado. Kosovo, Montenegro são países que não participam da União Europeia, mas aderiram ao euro no seu país, tá? Tá rápida a aula, né? Mas é que é muita coisa, senão fica muito comprida a aula. Os desafios, quais são os principais problemas, né, da atualidade? Aí? O que a União Europeia está enfrentando? Como eu comentei em vocês, esse bloco aqui, ó, é um probleminha aqui, né, em relação à União Europeia. Comunidade dos Estados Independentes. Então, é esses que vocês estão vendo no mapa aqui. Eram países, então, que eram ex-repúblicas da União Soviética, que quiseram aí se unir num bloco político, e então existe ali uma amizade, uma aproximação desses países, né? Em respeito ao que eles já foram no passado, tá? E qual que é o principal problema? O que aconteceu, né, recentemente, aí em 2014? A Ucrânia, que é esse país aqui, ó, em vermelhinho,
tá? Foi convidado pela União Europeia para participar, tá? E o que acontece? Pô, se você é convidado para participar da União Europeia, você fala, oh, legal, massa, vou participar, né? Só que o que acontece? A partir do momento que eles foram convidados, a SEI interviu, no sentido assim, se você se aliar a eles, você está convidado a sair da SEI, tá? E eles, então, o que acontece? Dentro da Ucrânia começa uma guerra civil, né? Porque a população fica indignada, assim, como assim, né? Vocês estão interferindo num passo que seria nosso, né? A gente quer entrar para a União Europeia. Quem é a SEI para ficar intervindo, tá? Mas ao mesmo tempo tem a galera que quer se manter mais conservador, que quer se manter aqui apoiadores da SEI, tá? E isso vai causar um probleminha, tá? Começa uma guerra civil dentro da Ucrânia, tá? Aqui que vocês estão vendo na Ucrânia, a Ucrânia é um país e existia essa península que pertencia a eles também, tá? A Rússia, vendo aquela guerra civil acontecer, ela vai lá e interfere nessa guerra e anexa de volta a Crimeia a território russo, tá? Eles alegavam que existiam muitos russos nessa região aqui e que eles estavam sofrendo violência por conta dessa guerra civil da Ucrânia, tá? Só que, galera, não pode fazer isso. Não pode simplesmente assim, o meu povo tá sofrendo perigo no outro país, vou lá e anexar para mim. Não pode fazer isso, tá? Então, é contra a ONU, é contra várias regras aí que existem na atualidade, tá? Então, o que foi feito, né? A Rússia foi afastada do G8, que é o grupo dos 8 depois da anexação da Crimeia, tá? Então, assim, qual que foi o desfecho? A Ucrânia deu para trás, acabou não entrando na União Europeia. Hoje tem aí uma relação meio chatinha com a SEI, né? Porque meio que virou a casaca. E a Rússia foi afastada do G8, né? Então, atualmente a gente é o grupo dos 7 de novo, tá? A Rússia tá se importando com isso? Não tá. Não tá nem aí, nem ligou, cagou porque saiu do grupo dos 8, né? E sempre acaba fortalecendo, né? Quem tirou eles do G8? Estados Unidos, tá? Então, essa relação aqui nunca vai muito bem mesmo de fato, tá? Então, aí, ó, aqui é a Ucrânia, aqui é a Rússia, tá certo? A Rússia anexou de volta esse território aqui para eles e não devolveu até hoje, tá, galera? E a União Europeia, o que fez? Não fez nada. E os Estados Unidos que fez? Foi lá e tirou ele do G8, mas isso não impactou em nada na Rússia, certo? A União Europeia não fez nada por quê? A União Europeia, né, a Europa em si, ela não é uma região, ou melhor, já foi, só que já foi bastante explorada a questão dos recursos naturais, tá? Então, a União Europeia, ela é altamente dependente de gás natural e petróleo que vem da Rússia, tudo bem? Então, quando acontece esses problemas, esses conflitos geopolíticos em relação à Rússia, muitas vezes a União Europeia fica meio na miudinha, porque se a Rússia não entrega gás natural para a Europa para, tá certo? Então há uma dependência muito grande da União Europeia em relação à Rússia, por isso que ela abaixa a orelhinha e fica quieta quando acontece esses tipos de conflito, certo? Olhem aqui, só para vocês terem uma ideia, né? A quantidade de oleodutos e gasodutos, né, que saem da região da Rússia para atender a Europa, principalmente a Alemanha, viu, pessoal? A gente vai ver também em algumas aulas que tem uma série de conflitos nessa região aqui, ó. A Ucrânia, tem a questão da Chechênia, tem aqui a questão da Dagestão, tá? Que são países que querem independência, mas não conseguem por conta desses gasodutos, oleodutos que passam no território deles, tá? O espaço Schengen, pessoal, o espaço Schengen foi um acordo firmado entre a União Europeia de livre circulação de pessoas. Mas como eu já falei para vocês, essa livre circulação de pessoas, ela é limitada, tá? Muitas vezes fica mais restrito àqueles países dos 12 ali, né? Itália, Grécia, França, Europa, aquela patotinha de sempre, né? Lógico que aqueles países que entraram depois do leste europeu não pode, porque é concorrência, né? É uma população com uma cultura muito diferente. A Europa tem muito disso, né? De manter o padrão europeu, a cultura europeia, né? Então, é muito difícil ali a integração, tá? E cada vez mais ele tem sido discutido. É viável essa livre circulação, tá? Por que eles argumentam, né, na atualidade, que essa livre circulação dificulta, né,
a fiscalização de imigração ilegal, né? Hoje a gente sabe, né, a quantidade de imigrantes que tentam entrar pela Europa, da África, do Oriente Médio, né, que tentam atravessar ali o mar Mediterrâneo para chegar na Europa, certo? E eles dizem que, pelo conta de ser essa livre circulação, de ter menos fiscalização nesse sentido, facilita a entrada de imigrantes ilegais, tá? E muitos são acusados, né? Principalmente a Itália, a Grécia, eles são acusados aqui de não fazer a fiscalização na fronteira, tá? Eu não tenho aqui talvez um mapa, mas se vocês olharem a distância da Grécia, da Itália em relação à África, dá para você ir nadando de braçada, né? Se você for ali, tiver um histórico de atleta, você consegue fazer a nado ali. Então a aproximação é muito grande entre a África e os países ali da Europa, a Grécia e a Itália principalmente. Então muitos países falam assim, pô, vocês não estão fazendo direito o troço aí, vocês não estão fazendo a proteção da fronteira, talvez não seja mais tão viável esse espaço Schengen, tá? Gente, outra coisa que é muito importante, sempre cai no vestibular, é a responsabilidade histórica da Europa em relação à África e Oriente Médio, tá? Pessoal, eu acho que em alguma aula, em algum momento, eu já devo ter falado isso para vocês, tá? Mas todos os conflitos que existem dentro da África hoje, não são pouco, conflito étnico, conflito religioso, conflito por território, conflito por água, grande parte desses conflitos foram gerados porque tiveram intervenção europeia, tá? Lembre-se, né, que lá na Conferência de Berlim, né, quando eles fazem a repartição da África lá, eles fizeram questão de colocar etnias diferentes, culturas, tribos diferentes no mesmo território para desestabilizar essa população e eles conseguirem governar com mais facilidade, tá? Então, se há genocídio, se há conflito, se há guerra dentro desses países, é porque os europeus incentivaram, né? E olha que interessante, eles foram lá, desrespeitaram o território dessas pessoas, desrespeitaram as culturas e os costumes dessas pessoas, né? Exploraram os recursos naturais e a mão de obra barata e mão de obra escrava e vazaram. Depois que eles vazaram, fica o conflito lá, né? A população civil que sofre, tá? E daí, no momento que essa população pede ajuda para os europeus, da cagada que eles fizeram, né? Querendo ou não, ali no passado, os europeus fazem o quê? Deixa essa galera morrer no mar Mediterrâneo. Eu não sei se vocês viram, acho que essa notícia é de 2 semanas atrás, que a Grécia colocou os refugiados de volta dentro de um bote e se vira, né? Vocês são refugiados, vocês não são bem-vindos aqui. Então, vocês têm noção disso, né? Vamos parar para refletir o que é isso? É você buscar asilo, né, em outros países, buscar ajuda na hora que você chega lá, eles te colocam num bote e botam você de volta, né? E não é um super barco, gente, não é um Titanic. Eles enchem os botes e você fica à deriva há dias, meses no mar, né? Inclusive, tinha uma fala de uma professora da Síria, né? Ela tinha 50 anos. E ela falou assim que em todos os anos que ela viveu na Síria, né, nesses conflitos, ela sempre teve muito medo de bomba. Por isso que ela fugiu da Síria, né? E ela dizia que naquele momento, na hora que ela estava naquele bote, há dias, com um monte de gente, inclusive 2 recém-nascidos, ela falava assim, eu desejava que caísse uma bomba naquele barco, né? Ou seja, é um desrespeito absurdo, né? Claro que eles têm responsabilidade histórica. Se hoje, né, a África, o Oriente Médio, ferve, explode em conflito, é porque antes a Europa foi lá e interviu e desestabilizou esses povos, né? Então, sim, eles têm responsabilidade histórica, eles deveriam receber essas pessoas, tá? Porque elas estão fugindo de conflitos, elas estão fugindo de morrer, né? Então, o que acontece? Grande parte dos países da Europa não abrem, inclusive há uma série de muros que foram construídos dentro da Europa para evitar a passagem dessas pessoas, e o único que se mostra, né, aberto aí foi a Alemanha, tá? Com 800, eles falaram que teria a abertura de 800 mil refugiados aí para entrar para a Alemanha. Isso ficou péssimo para a Alemanha, né? Essa daqui é a Premier Angela Merkel, e ela é muito criticada por conta disso, né? Que dizem que a Alemanha é responsável desse número de pessoas tentarem entrar para a Europa, tá?
A gente tem visto, gente, na atualidade, que esse processo, né, de entrada de refugiados tem acentuado muito a ideia de ascensão da extrema-direita dentro da União Europeia, tá? Esse discurso de a Europa é grande, né, que a gente sempre foi grande, se a gente passa hoje por uma crise econômica, é porque tem um monte de refugiado entrando aqui, que tá roubando nossos empregos, que aumenta, né, que a nossa infraestrutura fica abalada porque tá chegando um monte de gente de fora. Então, só para vocês terem uma ideia, isso daqui são panfletos, né? É um marketing de um partido político da Suíça, né? Então, o que que é? Nesse panfleto aqui, ele mostra, ele dizia assim, para sua segurança, você tem que tirar os refugiados, né? Então, perceba que, além de ser extremamente preconceituoso, né, racista, ele é xenófobo, tá? E isso divulgado amplamente dentro da Suíça sem problema algum. A gente está se acostumando, né? E eu coloquei aqui, né? A gente já ouviu esse discurso antes, né? Parece que lá, né, na década de 20, quando tinha um carinha que chamava Hitler, parecia que ele usava basicamente os mesmos discursos, né? A Europa é grande, a Alemanha é grande, quem atrapalha é quem tá vindo de fora, tá? Outra coisa aí que a gente tem visto, ó, por exemplo, qual que é o principal problema, né, da Europa atualmente? Ela tá ficando sem população economicamente ativa, não tem jovem, né? Nasce pouca gente, então a população tá ficando idosa e não tem uma população para trabalhar. Então os imigrantes, eles fazem a função ali, né, de trabalhar nos trabalhos mais básicos dentro da Europa, mas eles suprem essa ausência de mão de obra jovem. Na Hungria, eles estatizaram, se tornou do Estado, gente, o tratamento em clínicas de tratamento de fertilidade, tá? Caso vocês não saibam, é extremamente caro, né? Tratamentos de fertilidade. Quem tenta ter filho aí, que eu acho que não é muito caso de vocês ainda, mas sabe que o tratamento de fertilidade custa caro. Então, o Estado vai lá, compra essas clínicas, né? E fazem de graça para a população. Quem quer engravidar, vem aqui que eu vou dar esse tratamento de graça para vocês. Ou seja, incentivando a população própria a engravidar, a terem mais filhos, para que não tenha espaço para os imigrantes dentro do país deles, tá? Belezinha? Bom, atualmente ela passa por uma crise econômica muito grande, né, a União Europeia, tá? Por quê, gente? Porque ela tem uma série de coisas, ó. Ela tem uma baixa arrecadação e um alto custo de produção, tá? Você já deve ter ouvido falar welfare state, ou seja, na Europa a população já é acostumada com uma boa qualidade de vida. O Estado oferece saúde, o Estado oferece educação de qualidade, infraestrutura de qualidade, então tem energia, tem transportes, tem tudo muito que funciona bem, tá? É o bem-estar social. Só que o que acontece? Para fazer o welfare state, o Estado tem que investir bastante em políticas, né? Em políticas sociais, em políticas urbanas, tá? Então há um gasto muito grande aqui para essas populações, tá? Ao mesmo tempo que o Estado gasta muito, ele cobra pouco imposto. Olha que maravilha, né? Que delícia se todo lugar fosse assim, né? Então a Europa investe muito em gastos públicos, tá? E tem pouco imposto. Daí a gente vai vendo que a balança vai ficando, né, desproporcional. Além de tudo, gente, produzir na Europa custa caro, né? Você produzir um carro na Europa ficaria muito mais caro do que produzir um carro no Brasil. Por quê? A mão de obra lá é elevada, a nossa mão de obra é desqualificada, então é barata. Lá tem uma fiscalização ambiental e trabalhista. Aqui as leis são um pouquinho mais frágeis. Terrenos mais caros. Então, para você ter uma indústria dentro da Europa, custa caro, tá? Agora, no Brasil, nossos terrenos são mais baratos. Então, pensa comigo, né? Muito gasto público, pouco imposto e também o custo de produção é caro, tá? Então, o que a gente tem feito? Muitos dos países, né, que não são tão desenvolvidos, né, a gente tem que ter em mente isso também, que não são todos os países dentro da União Europeia que estão voando, né? Uma coisa é a gente falar de França, de Alemanha, outra coisa é a gente falar de Grécia e Itália, né? Há um desnível grande de desenvolvimento aí, tá? Então, muitos desses países fazem a descentralização industrial. É o que a gente já falou em globalização, né? Manda as indústrias para outros lugares no mundo para baratear a produção, tá? Quem geralmente tem feito isso, né? É os PIGs aqui, tá? Portugal
Irlanda, Itália, Grécia e Espanha, tá? O que que acontece? Quando eles fazem esse processo de mandar as indústrias para outros países, né? Eles fazem com que gerem o desemprego dentro da Europa, desemprego aqui dentro dos seus países, tá? Então, ó, desemprego, gastos públicos e baixa arrecadação, esses países aqui, ó, eles estão sofrendo na atualidade uma recessão econômica muito grande. Olha a dívida deles, gente, em relação ao PIB. Portugal está com 73%. Então, assim, tudo que Portugal produz, né, do PIB dele, 73% seria para pagar a dívida externa, né? Irlanda, 62%. Itália e Grécia são os que estão piores, ó. Praticamente todo o PIB deles, tudo que eles produzem dentro dos países deles seriam quase totalmente para pagar a dívida, tá? E a Espanha que está um pouquinho melhor aí, certo? Então, quando a gente viu lá, né, aquela figurinha no início da aula, das estrelinhas se afogando, é nesse caso, a União Europeia ela não é um bloco econômico mais tão, né, tão poderoso igual a gente conhece. Muitos países estão em recessão econômica, fora o Brexit, né, que muitos países querem sair da União Europeia, tá? Então, o que que acontece, gente? Quando a gente começa a viver um momento de crise, o que que a gente faz? Medidas de austeridade. Para de gastar e aumenta o imposto. É o que faz aqui no Brasil, né? Para de investir em educação, para de investir em saúde, para de investir em moradia e aumenta os impostos da população. Só que o que acontece, gente? A população europeia, ela não é acostumada com esse tipo de coisa. A população é acostumada com políticas sociais, com o welfare state, tá? Coloquei a imagem aqui, né, da Margaret Thatcher, porque ela é a representatividade aqui das medidas de austeridade. Ela fez muito isso no Reino Unido, né? Corte de gastos públicos e ajuste fiscal, ou seja, aumentar aí os impostos, tá? E o que que acontece? Até hoje a figura dessa mulher é muito odiada dentro da Europa, porque o europeu não gosta disso, tá? Então, uma série de protestos a gente tem visto dentro dos países aí da União Europeia, tá? Eu coloquei dois exemplos aqui. Os bombeiros, né, em Paris, o Macron, né, que é o presidente da França, ele quis mudar, né, a Constituição, a Constituição não, ele quis mudar em relação à Previdência Social, né, igual fez aqui no Brasil, ele quis aumentar ali em relação à idade, né, para as pessoas demorarem mais para aposentar, tá? E daí os bombeiros saíram aí pintados, né, de palhaço, fazendo aí analogia ao, ao Coringa, tá? E os coletes amarelos, né? Eles protestavam aqui por conta do aumento do preço da gasolina, tá? Se tem um agente que sabe protestar, é europeu. Perceba nessa imagem aqui, galera. Eles alugaram um caminhão para jogar esterco na frente de um prédio público dentro na França, isso, né, em Paris. Então, essa galera, elas conseguem, muitas vezes eles conseguem atingir os seus objetivos, tá? Galera, eu vou encerrar a aula aqui, tá? Porque senão vai ficar muito extensa. Então, ó, falta a gente falar das crises, né? Que tem alguns países aí que estão sofrendo um pouquinho e falar sobre o Brexit, mas aí a gente deixa para a próxima aula, tá? Qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagens. Estou à disposição. Um abraço.